Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal, eu estou aqui com ele, Gabriel Divan, pela vez 433. Como é que o senhor está? Olha, eu tô muito bem, o episódio tá muito bacana, mas sabe onde é que tá acontecendo tudo e mais um pouco? Nos episódios de The Last of Us! Não, tô brincando. Foi, ia bem. Essa aí eu quero ver quem vai entender, né? Muita gente vai entender, né? É uma coisa muito popular hoje em dia, né? Aliás, é o final do futebol brasileiro, não tô brincando. Mas enfim, 433, cara. E é claro, né, meu? Não podia deixar de ser, né, cara? A gente conta aí com o nosso membro misterioso, o sujeito que está numa missão aí em algum lugar. Ele está usando smoking summer em algum lugar, né, com alguma abotoadura que dá tiros, né, coisa parecida, assim. Mas voltou aí, porque na verdade ele nunca nos deixa. Ele foi escolhido por Jeff Bezos para ser o novo 007, não queria dar esse spoiler, mas já dando. Na verdade, né, era para ser uma informação divulgada um pouco mais tarde, mas tudo bem. Carapanã é um novo 007. Bom, enfim. Enquanto isso, vocês podem curtir The Last of Us! The Last of Us! Cara, que lá dá um susto, né? É muito louco, porque o cara tá aqui assim, ó, como é que é? De Bruyne. Esticou para Phil Foden. O nome é muito engraçado desse cara, né? Foden. Muito bom. E não sei o que, veio para Rihani, não sei o que lá. Então vamos parar de besteira e vamos pro que interessa, Felipe Abal. Vamos pro que interessa. Você que gosta do Vira Casacas, você que gosta do que a gente tem feito aí há 433 episódios, mais colunas, mais lives, mais um monte de coisa, bom, já sabe, né? Quando tiver aquela vontadezinha assim, vou pegar aquele comentário ruim da Malu Gaspar e vou botar na timeline, né, pra fazer troça. Vou pegar aquele vídeo de algum político de direita falando alguma merda. Vou pegar alguma coisa do Nicolas pra debochar, né, e na verdade vou espalhar mais ainda o que ele tá dizendo. Ao invés disso, compartilhe Vira Casacas, curta Vira Casacas, comente Vira Casacas, indique Vira Casacas, ou algum outro projeto aí independente, que você sabe que tem qualidade, que tem gente boa trabalhando, porque, pelo amor de Deus, o jogo tá complicado já, Mas é claro, Felipe, dá para fazer também um outro tipo de apoio, um apoio até mais substancial, né? Como é que é isso aí? Se tiver possibilidade, dá para ir lá no apoia.se/viracasacas ou no Aurelo CC e deixar lá, né, pagar um cafezinho pra gente ali, né, botar 5 reaisinhos por mês já nos ajuda demais pra gente conseguir levar o projeto adiante. Se quiser botar 12,60, se quiser botar, né, assim, deu um desconto aqui na assinatura da HBO, então sobrou R$12, pode ser R$12 também, né, cara? E aqui não tem intervalo comercial. Mas se der um desconto na questão, ou se o cara ficar um pouco sem HBO, como é que ele vai assistir todos os momentos da temporada de The Last of Us? Aliás, mas enfim. Quando esse episódio aqui for ao ar, tu sabe o que já vai ter acabado? Depois a gente faz um episódio pra comentar daí, então. The Last of Us! Isso aí. Mas é isso aí, Gabriel. E também dá pra ir... Também o quê? Também dá pra ir lá na umapenca.com/viracasacas, escolher uma peita, escolher uma eco bag, uma caneca, alguma coisa que daí também pinga coisas pra gente, ou aquela tática de guerrilha que volta e meio eu utilizo lá no Blue Sky, né? Chega a pessoa e diz... Vou comprar aqui um livro, digo, usa o nosso linkzinho que também já ajuda. Olha só, tem várias maneiras. Então também tem, né, a possibilidade de você entrar na moda, veste Vira Casacas aí, nos colabora com alguma coisinha, vai comprar no Careca lá, então avisa Felipe Abal que aí ele manda um linkzinho, eu quero um aspirador de pó, não tem problema, manda o linkzinho. Se quiser olhar lá no viracasacas.com todas as nossas dicas culturais de cada episódio, também tem o linkzinho, tá tudo bonitinho lá. Lá no Instagram também, bem organizado, né, lá no Instagram tá tudo organizado, quintas-feiras sai assim, ó, toda a listinha de dicas com os links, então... É isso aí, Gabriel. Tá mais do que bom, né? Segue Vira Casacas aí que você já tá por dentro. A gente só não consegue dar spoiler do que virá nas outras temporadas. Bom, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Eu não vou gritar, eu já tô mal, cara. Tô mal da sinusite lá. Mas enfim. Vamos lá que esse episódio tá o mel da Bracatinga. Olha aí, cara. Bom, não podemos deixar o nosso amigo esperando, né? Vamos ali. Vamos lá.
Valdivan! Tamo aí! Muito bem, estamos aqui, mas não estamos sozinhos, estamos no trio, né? O trio que o brasileiro tanto gosta. Junto com ele, Carapanã. Carapanã, que bom conversar contigo, cara. Tava com saudade. Pô, eu queria dizer que é um prazer imenso voltar a ouvir a Casacas, mas sempre quando eu volto é pra falar umas coisas, assim, horríveis, né? Como alguém disse uma vez, Vira Casacas não é um podcast leve. Então estamos aí, cara, mas estamos felizes, né? Estamos entre amigos, o que interessa é isso. Como disse alguém outro dia aí no grande Blue Sky, viver um negócio que você tem que aproveitar de uma vez só, cara. Não guarda nada, não, porque no final, quando você guarda todas as suas antiguidades na caixinha lá, o que acontece é que a sua filha leva na loja no antiquário e fala, pô, não quero esse negócio aí não, minha mãe comprou, largou na caixa, não quero. Então é isso, galera. Bora viver. Bora viver, que não tem tempo. Tinha um cidadão que trabalhava com comunicações, certa vez ele disse Rosebud. Uhum. Mas enfim, tem trio mais amado que esse? Olha, a única instituição que funciona no Brasil, a gente sabe qual é, né? É o Bomba Pet, né? As atualizações do Bomba Pet e tal. Então há muito tempo já não é jogável mais aquela versão do Barcelona, né? MSN, né? Mas eu diria que isso aqui é um trio equivalente, uma coisa do tipo, né? O pessoal adora jogar com esse trio aqui, né? O pessoal escolhe esse trio aqui. É uma beleza, é uma maravilha. Eu sou o Messi. Carapanã está entre nós. Tu é o Messi? Sim, mas eu não quero ser o Soares. Eu sou o Soares, né? Eu sou gremista. E o Carapanã, como ele é hipotético, ele é o Neymar. É o cara que aposenta, né? Ele aposenta pra cima, né? Ele vai pra um time. Foi para a Arábia Saudita, joguei 2 jogos, tive uma lesão aí durante o carnaval, e depois tive outra lesão durante o aniversário da minha irmã. Peguei uma mulher que... Como é que era o negócio lá? Que a mina foi explanar que tinha participado de uma suruba com o Neymar. Tipo assim, Neymar, cara, eu diria assim, ele não tem aquele charme aleatório do Ronaldinho Gaúcho, que é assim, virar o prisioneiro do ano no Paraguai, ganhar o campeonato de futebol da prisão, que ele tá no Paraguai, coisas assim absurdas, mas ele cara, com algum esforço e menos propaganda de bet, menos poker, talvez ele chegue a esse nível legendário. Com a diferença que o Ronaldinho Gaúcho jogou futebol, né, cara? E o Neymar, a gente sabe que fez... assim, eu queria entender uma coisa, aproveitando que já passou algum tempo aí, porque a mina aquela do helicóptero lá, ela apareceu um dia depois da festa, dizendo que estava grávida. É possível isso? Detecta o teto? Pelo amor de Deus, cara. Né? Eu queria saber isso aí, porque realmente foi uma coisa misteriosa. Assim, talvez seja alguma intervenção divina, né? Não sei, já tá na hora, né? A gente anda falando por aí de Papa, né? O homem não volta nunca, tal. De repente volta aí, né? Tá aí o momento, né? Pois é. Perfeito, Papa Francisco. Holy Ghost. A né? Escola de Medicina Sônia Abrão diz que sim, cara. Que depois que a mulher pega, né, se pega ali com a celebridade, já sabe na hora, né, cara? Avanços da medicina. Semana passada eu descobri como é que foi o negócio, que daí teve uma mulher que ela fez sexo oral no cara e ela levou uma facada e daí ela ficou grávida. Oi? O que é isso? Procurem conhecimento, cara. Vocês não estão ligados nas coisas da vida. Assim. Tá, mas espalhou a parada, tipo apendicite quando estoura, daí rolou? É isso aí? É isso aí. Gol do Brasil. Que beleza, cara. Que coisa impressionante. Não, aí assim, cara, isso aí é o roteiro de A Profecia, cara. Desculpa, velho. Aí já foi outra coisa. Eu tô com medo de usar o Google, né, e procurar sobre isso, porque não rola. Mas Gabriel Divan, eu só queria dizer o seguinte, você falou um negócio que o Bomba Pet é a única instituição brasileira que funciona, e de fato, cara, Bomba Pet 2025 PS2 ISO está lá, cara, porra... Mas é claro que está lá, cara, velho, não há dúvida que está lá, cara. Eu duvidei, cara, perdão aí pros deuses do Bomba Pet, mas eu duvidei que em 2025 o Bomba Pet estaria aí. Pois é. Não, cara, o Bomba Pet, esse é o Brasil que dá certo, é o Brasil que eu quero, né? É o do Bomba Pet 2025, que o cara atualiza até se o jogador lá do Mirassol tirou um cravo, né, na sobrancelha e tal, ele atualiza, né? Mas falando nisso, ó,
A gente estava falando o seguinte, será que a medicina comprova, né, que a mulher da facada, a mina do helicóptero e tal, né? Eu queria alguns rápidos comentários de vocês antes de a gente entrar no nosso tema principal, a respeito dessa outra questão médica e muito relevante, né? Já está confirmado, já está no DSM, já entrou nos anais da medicina, né, clínica global, a questão das doenças cardíacas de ricos que vão presos no Brasil. Sim, é um fenômeno localizado, muito interessante. As pessoas, meus amigos, elas não podem ir em cana. Eu não posso ir pra cadeia, né? Por quê? Porque eu vou morrer. E a outra, eu não duraria um minuto. Ninguém te perguntou, minha flor. E o queco? Cara, é incrível, né? A medicina brasileira, ela tá indo para caminhos muito mirabolantes, né? Essa doença já tá catalogada, né, cara? O cara que vai preso e aí entra com um atestado dizendo assim, olha aqui, ó, ele tem, e aí vai de A a P, mais ou menos, né? O rol de problemas ali e enfermidades. Incrível, né? Como é que apareceu outro dia? O Collor foi preso, aí saiu uma coluna na Folha que era assim, número de ex-presidentes presos mostra que a justiça brasileira é extremamente politizada. Aí eu falei, ué, quando o Collor vai preso, essa é a chamada. Quando o Lula vai preso, é umas paradas assim, a força da democracia brasileira, tipo, é incrível, né, cara? Mas assim, tá aí, né? Você tem uma imprensa que tá bastante empenhada em carregar esse esquema que é todo mundo bancando o menino Charlinho, né? Pobre de mim, se eu for pra cadeia morrerei, não posso ficar preso, sou um beija-flor, um passarinho livre. É foda. Dureza, né? Eu não falo mais nada, né? Eu não tenho mais moral nenhuma pra falar pros meus alunos assim, ó. Cara, prisão domiciliar, meu. Vai olhar no código pra ver como é que funciona, cara. É pra cara com mais de 80 anos, é pra mãe com filho pequeno, é pra cara com enfermidade comprovada, é uma medida que, porra, é necessário existir. Não é pra pegar o maníaco lá, não sei das quantas, lá da facada na barriga, e botar na... Mas daí chega esses exemplos aí, eu não tenho o que falar, cara. O cara acaba engrossando, né, aquela lógica daquele populismo rasteiro, que a gente sabe, né? Hoje é Collor e não sei quem, outro dia já foi fulaninho e fulanoso, amanhã vai ser Cicrano e Jujuca, então enfim, né, mas Felipe Abal, nos reunimos aqui, né, sim, nesse momento nas ondas do rádio, né, via ionosfera, nós nos reunimos para quê mesmo, além de matar a saudade, né? Então, né, se essa é a primeira vez que você está ouvindo Vira Casaca, saiba que não é sempre assim, tá bom? Né? Dá uma chance ali. A gente se reuniu aqui, porque a gente estava conversando os nossos grupos secretos do Vira Casacas, e o Carapana disse, eu preciso falar, né, de uma coisa que eu achei interessantíssima aqui, que o Carapana sabe que ele pode vir a hora que ele quiser, esse negócio de que bom, história de volta e tal, tá sempre aberto pro Carapana, se ele chegar, vocês vão gravar hoje, a gente vai entrar aqui e tal. Mas Carapana, saca só, tu me mandou um negócio falando a respeito de a revolta das elites. Eu achei tão bacana, né, essa questão até do título, do tema que tu propôs, porque Carapana tá cada vez mais espúria essa relação entre elite econômica, elite política, e é claro que toda essa questão, assim, Carapana tá tudo o mais escrachado possível, cara. Né? A gente tá vendo carinha ali do Vale do Silício vindo e falando abertamente o que está buscando. A gente está vendo medidas políticas sendo tomadas nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo também, que são, né, eu gostei que agora, uns dias atrás, vocês devem ter visto, né, a Ace postando, nós não somos a Gestapo, meu amigo, se tu tem que afirmar isso aí, é muito estranho, né? Muito estranho, assim, Gabriel Divan afirma, Vira Casacas não é a SS. Por que alguém teria uma ideia dessas, cara? Então, Carapana, puxa aí, explica pra gente o que tu quer dizer com esse negócio. Cara, eu vou começar, como diria aí uns caras, vou começar lá dos primórdios do Vira Casacas, cara. A gente discutia muito, eu acho no começo, quando começou essa onda da extrema-direita, a gente tentava entender o que estava acontecendo, e uma das chaves de análise que eram mais comuns na grande imprensa era essa chave do populismo, né? A extrema-direita, ela é populista e ela tem um poder de mobilização de massas, aquela coisa toda,
Então você está olhando para pessoas como Donald Trump, Bolsonaro, e você está o tempo inteiro tentando fazer esse enquadramento de que eles são povo, eles representam o povo, eles trazem o povo, e as esquerdas, que seriam qualquer outra coisa que está lá, né? A esquerda hoje é um negócio imenso, né, cara? Cabe desde, sei lá, o PSDB até o Papa, né? Assim, porra, é um negócio incrível, mas essa ideia de que as esquerdas estão perdendo um terreno porque elas se tornaram elitizadas, intelectuais e tal. E aí uma das chaves mais interessantes que você olha dentro dessa coisa é uma apropriação do trabalho do Christopher Lasch, que é um crítico cultural, historiador norte-americano, um cara que escreve muito sobre política americana, cara. E é uma coisa bastante difícil você tentar ler o Lasch falando de outras coisas. Ele é um cara excessivamente focado nos dilemas políticos americanos, ele é um cronista das questões americanas. Então, assim, se você ler os primeiros livros dele sobre a formação de coalizões, progressismo nos Estados Unidos, essas coisas, é isso, você está lendo paradas que não dialoga em nada com questões que a gente está vendo aqui. E o Lasch é um cara que ele ficou famoso porque ele tem uma rejeição à contracultura da década de 60, né? Sendo um cara de esquerda, marxista e tal, ele forma essa rejeição, e ele forma essa rejeição com base num ódio que ele tem, o que ele chama de uma cultura do narcisismo. Ele acha que a contracultura da década de 60 ela se tornou muito autorreferente, narcísica, obcecada consigo mesma, e que ela era uma coisa ruim, e ele tinha muito uma crítica a esse lance de uma ascensão da classe, que a gente chama às vezes de classe gerencial, né? Que é uma parada que no final das contas, gente, é o neoliberalismo, né? E aí ali, quando ele tá morrendo de câncer, ele, na época ali, no auge dos anos Clinton, né? Então você pega assim, gente, talvez para quem não acompanha Estados Unidos, se você vai pensar a diferença entre o Bill Clinton e o que tinha sido o Partido Democrata antes do Bill Clinton, é a diferença entre Tony Blair e o Partido Trabalhista antes do Tony Blair, né? O Bill Clinton é um cara que ele sobe para a Casa Branca fazendo uma campanha onde ele quer tentar reativar partes do New Deal, né? Fazer uma coalizão trabalhista, colocar umas coisas. E assim, o maluco é um político hábil. Não estou defendendo o legado dele, mas ele era um cara, um político hábil, né? Não é à toa que passaram a vida inteira acusando ele de coisas que ele fez de errado e coisas que ele não fez de errado, né? Talvez ninguém seja mais alvo de teorias da conspiração do que os Clinton, talvez só o pobre do George Soros, né? Então, assim, nessas tretas intra-elite, o que acontece ali é que o Bill Clinton ele sobe com essa ambição, só que ele é convencido pelo Alan Greenspan, que é aí maluco, né? Era um cara que líder do Fed, né, do Banco Central americano, e que é um aluno da Ayn Rand, né? O maluco era não só aluno, mas acho que foi amante da Ayn Rand, qualquer loucura dessa, né? Essas coisas, cara completamente obcecado com ela. E o Greenspan fala, não, cara, olha aí, ó, nós temos aqui um monte de coisa que tá rolando, tem Vale do Silício chegando, então a gente faz isso. E porra, o Lasch, que já era um cara que tava puto com o que seria, o que estaria à esquerda nos Estados Unidos, ele escreve um livro nos anos finais da vida dele, ele está morrendo de câncer, que chama Revolta das Elites, onde ele pega a ideia do Ortega y Gasset de revolta das massas e ele meio que inverte isso, mas para falar de uma revolta das elites contra esse progressivismo neoliberal, essa parada, New Labour, essa parada aí, Partido Democrata, do Bill Clinton, e esse lance, cara, do auto-otimismo da década de 90, né? Que era essa coisa assim, acabou o comunismo, ganhamos aí, ó, democracia liberal, vai vencer tudo. E enquanto isso, tá lá o Norberto Bobbio olhando o Berlusconi falando, não, vocês estão errados. Mas, cara, e eu coloco isso porque você vai olhar análises do Christopher Lasch e você vai ter duas principais vertentes. É uma galera que, como o Lasch, começa nas esquerdas, parte para essa obsessão com, sei lá, cara, partes minúsculas da cultura de esquerda, e você começa a virar um crítico disso, e aí você acaba na direita, isso acontece
Nos Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos, você ganha pra dar opinião merda, né? A vida inteira. Não tô colocando que as opiniões do Lash são merda como um todo, mas eu acho que ele tá errado em 50 coisas. Até na crítica dele ao feminismo. É bem vazia, né, cara? Depois que eu fui reler esses dias, eu tava achando bem ruim, assim. Mas o cara tá lá. Talvez nesse momento seja um momento onde ele tem algum tipo de razão. Só que é interessantíssimo olhar quem se apropriou dessa crítica do Revolta das Elites, que é justamente o Steve Bannon, os ANCAP. Você vai ver, tem um canal ANCAP aí no Brasil, desse povo do Instituto Mises, que faz uma análise do livro do Lash. E é isso, essa ideia que o esquerdismo, o cara está falando do esquerdismo. O Olavo de Carvalho citava o Christopher Lash bastante. E o que eu acho interessantíssimo disso é que ele tá falando da managerial class, ele tá obcecado com essas coisas, ele entrou nesse buraco de coelho para ficar falando de contracultura. Enquanto isso, as direitas americanas, nessa época, elas, assim, rasparam o cofre, né, cara? É a época do reaganismo, é a época onde você vai destruir, os sindicatos destruir o legado total. Não quero dizer que ninguém... Você tinha também os Reagan Democrats, né? Não foi uma coisa que os republicanos fizeram sozinho, né? Você tinha gente no que estaria à esquerda nos Estados Unidos ajudando o cara. Mas, ao mesmo tempo, é isso. O cara morre, e daí, assim, o que é que você tá vendo? Qual que é a grande pegada popular no começo da década de 2000? É a porra da guerra ao terror, sacou? E esse tipo de coisa absurda que é você aniquilar países inteiros no Oriente Médio com base no quê, cara? Tudo bem, a Al-Qaeda fez um atentado horrível contra os Estados Unidos. A Al-Qaeda que você treinou na década de 70 para lutar contra os soviéticos. A Al-Qaeda que depois você vai deixar bater no Saddam Hussein, mas você vai ter que fazer outra coisa. E quando você abandona o Iraque, essa Al-Qaeda toma, uma facção dela toma parte do seu negócio, vira o Estado Islâmico, aí você tem que ajudar uma outra parte da Al-Qaeda a bater no Estado Islâmico, mas aí depois, quando a Al-Qaeda toma a Síria, aí você vai lá e aperta a mão do cara, que é o que aconteceu semana passada, né? Quando o Trump foi encontrar com esse maluco que tá no comando da Síria, que... gente, não precisa ser assadista, não é propaganda russa, o cara é da fronte aos Nusra que tá alinhado à Al-Qaeda, desculpa. Então, assim, você tem todas essas coisas acontecendo e a gente tem uma espécie de coisa muito óbvia rolando hoje em dia, né? Tudo tá muito desenhado e tá tão explícito que, às vezes, se a gente não fala, a gente naturaliza. Eu queria dizer que talvez a Revolta das Elites seja um bom título para voltar repensando uma espécie de como é que eu vou dizer? Recontagem, uma renarrativa da Revolta de Atlas, da Ayn Rand, aquela peça de propaganda individualista ridícula, né? Que os ricos, tão poderosos, são gênios, que no momento em que eles se retiram do mundo, porque eles não querem empreender, porque eles têm que pagar salário, gente. Quem quer pagar salário, né? Você tem que voltar para aquele tempo. Quando eles se retiram do mundo, o mundo colapsa. E eles são bons demais para o mundo, né? E eu diria que a gente vive preso dentro dessa fantasia da Ayn Rand, e mais do que isso, cara, a gente vive preso dentro dessa fantasia que as ultra-elites do mundo construíram para si mesmas. Elas se revoltaram contra nós, e essa é uma coisa que eu vou dizer num total absurdo. Todos nós. As elites te odeiam, cara. As elites odeiam o Carapanã, odeiam o Gabriel Divan, odeiam o Abal. O que elas querem é poder se perpetuar no poder para sempre. E elas estão tentando descobrir fórmulas em que elas vão poder se desvincular da política em si, né? Então você vai criando formas de antipolítica para fazer isso. E isso tudo está colocado pelo fato de que, cara, neoliberalismo, reaganismo, thatcherismo, tudo aquilo que fez essa galera como Elon Musk e o pessoal do Vale do Silício e outros caras ficar ultra rico, mais rico do que jamais poderia ser, não é o suficiente. Não existe limites para isso. Então esses caras hoje que eles estão fazendo, eles estão se cercando de psicofantas e eles estão se convencendo de que eles são alguma espécie de seres divinos que devem poder decidir os rumos do planeta.
e que tudo seria melhor assim. E que se as pessoas estão falando que elas querem educação, saúde, direitos básicos, né, isso é demais. E que eles não podem arcar com isso. Né, porque é aquela brincadeira que tinha uma vez, que era, se você pega um ser humano e ele investe não sei quantos milhões lá desde a época do Egito Antigo, ele não vai chegar na riqueza do topo da classe bilionária do mundo hoje. Então a gente não tem ideia do quanto esses caras têm de dinheiro, a gente não consegue determinar, gente, o que é 1 bilhão. É um negócio, a gente fala, mas você precisa, às vezes... É bom, vai ver aqueles vídeos que a pessoa faz isso com um grão de arroz. Compara o que é a riqueza desse cara com a riqueza que você, que é o maluco que trabalha de sol a sol, tem. Então, a parada pra mim é a seguinte: existe uma absoluta e clara revolta das elites, e eu acho que aí no outro sentido do Lash, e essa revolta ela tá muito bem ilustrada na adesão à extrema-direita e ao conservadorismo social total. Assim, total. Não porque os caras querem ser conservadores eles mesmos, mas porque aí eu vou citar algo que o maluco lá, o Novo do Front, falou na última coluna dele. O fascínio desses caras é você poder fazer uma política onde você consegue voto sem prometer nada para as pessoas. Você não está prometendo nada. Você está falando assim, olha galera, eu vou restaurar aqui uns costumes, né? No caso dos Estados Unidos, assim, a gente vai trazer o racismo de volta e aí as coisas vão ser boas como antigamente. Porque as coisas eram boas porque a gente era racista. Não porque a gente tinha sindicato, não porque a gente tinha estado de bem-estar social, é porque a gente era racista, sacou? Então, essa fórmula mágica, onde você opera a coisa do voto a partir disso, ela é a chave para entender o sucesso da extrema-direita. Não é... as pessoas, elas não gostam do progressismo, elas não querem porque é pronome neutro, é porque... Não, bicho, não! A maioria das pessoas não tá nem pensando nisso. Porque tem banheiro unissex no McDonald's. Meu amigo, qualquer McDonald's de centro que só tem um banheiro, o banheiro é unissex. A vida inteira foi assim, caralho. Então, assim, você vai promovendo tudo isso porque isso é bom para as elites. E a outra coisa é assim, gente. Agora, quando o Vale do Silício chega no poder e fala isso aí, fascismo é bom, sigue raio, né? Que é o que o Elon Musk mandou. Sem nenhum... É isso aí. Assim, o recado está dado. Nós não precisamos de nada, não tem não sei o quê, arrebenta as universidades, destrói tudo, porque inovação é uma coisa que a gente vai controlar agora, e como a gente não inova em mais merda nenhuma, ninguém pode inovar mais. Então, a minha pegada é a seguinte. Nós, trabalhadores, e nós de esquerda, nós não somos radicais o suficiente para combater esses caras. Nós não chegamos nem no ponto onde a gente entendeu o nível de depravação moral ao qual esses caras estão submetidos. Então, a radicalização, essa radicalização, que a gente vai chamar de uma revolta, que as elites do mundo inteiro estão abraçando, ela é uma radicalização que ela é tão assim, maluca, ela é tão insana. O racional dela, às vezes, eu acho que ela fica até faltando, sacou? É o cara do Walmart bancar a campanha do Donald Trump, meter bilhões, tomar tarifa e depois o Donald Trump falar, enfia tarifa no seu cu, foda-se, você não vai reajustar seus preços, porque você, se fizer isso, é inimigo das Américas, porque não sei o quê. E o Walmart, cara, é uma marca que, vamos dizer assim, sempre tenta evitar esse tipo de coisa. Você tá num momento de radicalização que ele é tão maluco que a gente passou a campanha eleitoral nos Estados Unidos, onde a Kamala Harris, que é uma xerifona, que é uma mulher do establishment liberal, era chamada de não, olha aqui, essa coisa que ela tá fazendo, isso é comunismo. Isso aí é um negócio que vai afastar o eleitor centrista. A gente não pode fazer isso, Gabriel Divan, a gente não pode fazer isso, Felipe Abal. Que absurdo, é por isso que os democratas vão perder. Você passou o tempo inteiro fazendo isso. Isso é um sintoma, cara, dessa absoluta radicalização das elites como um todo. E a gente tem que partir do ponto que é isso. Essa radicalização ela é fácil de ver, porque nos círculos de elite, que inclui a grande imprensa, todo mundo foi radicalizado à direita. As pessoas naturalizam o absurdo. Elas naturalizam as coisas que a gente olha com horror, para eles virou a política diária. Então é isso aí, cara. Eu já joguei a bomba, já falei 18 minutos. Por favor. Que bomba, Gabriel Divan, que bomba. Tá no teu colo. Porra, tá no meu colo, cara.
Esses dias eu repostei um negócio de uma conta, que é aquela coisa, né? Alguém repostou, apareceu pra mim, aí eu decidi que eu ia tocar pra frente aí essa bola, porque eu acho que valia a pena, né? Um camarada escreveu ironizando assim, ó. Eu nunca, entre aspas, eu nunca achei que ele ia nos levar de volta pra 1929, né? Tudo em inglês, né? Disse a mulher que estava tranquila com o fato de ter votado nele, porque achou que ele ia nos trazer de volta pra 1950. Aí um cara comentou, disse assim, eu só queria ser racista, não pobre. Enfim, é mais ou menos por aí, cara. Mas assim, eu tava comentando esses tempos a respeito do fato de que eu tô cada vez mais apavorado com o potencial, e eu vou usar a palavra sem ironias, tá? Eu vou usar num sentido inclusive alarmante, com o potencial revolucionário dessa radicalidade tosca de direita, porque, cara, no Brasil, recentemente, e a gente, depois, né, das denúncias e de tudo que veio a público nos documentos desse ano, a gente viu que era pior do que a gente pensava, né? Cada vez mais surge mais detalhes daquela facção, daquele esquadrão que tinha como objetivo matar pessoas, né? Matar Lula, matar não sei o quê. Paralelamente a isso, os caras de fato atenderam um chamado organizado pelas redes, olha aí, né? O potencial das redes, potencial, né, da horizontalidade. Né? Cara, os caras atenderam um chamado para ir lá quebrar vidro, tocar pedra e cagar no átrio do STF, né? Os caras atenderam esse chamado. E aí o cara vai ver, tu tinha, eu tô falando a nível de Brasil, por enquanto, tá? Tu tinha núcleo de estratagema para cometer homicídio, tu tinha documentação golpista, né? Era uma tentativa de Carl Schmitt caboclo ali, né? Tu ia dar uma decisão supraconstitucional, porque afinal de contas, né? Para que judiciário e para que parlamento, né? A norma fundamental, Felipe Abal, é a vontade do presidente do Reich, né? Pena que ele estava em Miami, né? Pena que ele, essa altura do campeonato, ele fugiu, né, pra Flórida, subúrbios da Flórida. Mas, cara, tu tinha isso e tu tem toda uma questão de um ecossistema de internet fomentando o dia inteiro esses discursos e tudo mais. Eu tô falando a nível de Brasil, tá? Porque o Brasil, né, é muito poderoso, né, é muito potente, tem muita coisa ali, mas quando o cara vê dentro do cenário, né, não é ninguém. Tem um cara que nesse momento, dentro de uma casa de vidro, né, em alguma costa meio afastada da Califórnia, com inteligências artificiais, né, fazendo tarefas domésticas para ele, alguma coisa do tipo, esse cara manda mais que nós todos aqui. E esse cara é só é o chinfrim dessa turma toda dele, né? Então é assim, o Felipe conhece muito bem essa história, né, os caras compram países, compram ilhas, compram terrenos, eles tentam financiar cercadinhos libertários por aí, por aqui, por acolá, né? Todos fracassam, né? Mas tudo bem, né? Eles não têm nada a perder. O Carapana também conhece essa história, ou seja, o discurso desses caras é muito nítido e está cada vez pior, mas a gente está agregando esse componente que hoje em dia, né, antigamente a gente tinha medo de aparatos militares. A gente tinha medo, Carapana, que a CIA, né, invadisse o Brasil a partir de bombardeios de panfletos, né, na Amazônia, e doutrinação, escolas, e nas escolas já estão ensinando que a Amazônia é território global, e lá dentro já está Starlink do Musk, Cara, tá acontecendo uma coisa ainda pior, e eu vou dizer de novo, ainda mais revolucionária. Os caras estão mudando, né? Aquele papo janela de Overton, que esquece, mano. Os caras estão mudando, né, o patamar do que deveria ser ou não a normalidade. E há golpes muito duros. Então hoje tu vê o que um cara desse fala, tu consegue ficar estarrecido, meu Deus. Os caras estão propondo eugenia, os caras estão propondo uma questão de uma aristocracia financeira, assim, pura e simplesmente, né? Os caras estão propondo toda uma série de questões que tendem ao fim do mundo, né? Eles tendem... Bom, a gincana aquela, né? Como é que falaram esses dias? A SBT-tização dos Estados Unidos, né? Com a gincana aquela para ganhar green card. Cara, isso é a parte ridícula, né? É a parte que o cara consegue olhar como anedótica, embora triste, embora que eu tenho plena consciência que periga rolar muito, né? É a parte anedótica da coisa, cara. Agora, os caras vão a golpes disso, tentando gerir a normalidade política.
E daqui a pouco vão conseguir, velho. Então, assim, me impressiona muito, né, vocês falando aí, né, o Carapanã falando de um cara que era amante da Ayn Rand, né, em vários sentidos, né, amava e, enfim. Mas, cara, a influência desse tipo de discurso, olha só o que eu vou dizer, essa é uma coisa que o Carapanã vai gostar com certeza, o Felipe também. A influência de um tipo de discurso baseado numa leitura tosca de toda a ficção de século XX para cá, que transforma revoltados de Atlas e inovadores e empreendedores em heróis contra esse establishment maldoso, cara, essa leitura tosca, ela está influenciando a questão planetária mais do que jamais esteve e do que os autores e autoras dessas obras jamais imaginariam, cara. Porque tu tem um grupo ali de pessoas que ganham 38 bilhões por minuto apenas por existirem, apenas por coçarem a bunda, e aí o cara pode fazer o que ele quiser, ele pode comprar a eleição americana, e comprando a eleição americana ele se legitima para participar do governo, e para comprar, ou para tentar comprar as outras eleições, e para ir dar palestra lá sobre como é que tem que ser a eleição alemã, e como é que tem que ser não sei o quê, e qual país que tem que ser anexado, e qual isso, e qual aquilo, e aí, olha, ano que vem vão vir para cima aqui, né? Já estão vindo, mas ano que vem vão vir sem nenhum pudor, sem nenhum filtro para tentar comprar a eleição brasileira. E assim nós vamos. Então, compra país, compra ilha, compra território, compra eleição, compra governo, compra posição aqui, compra lá e não tem limite, cara. E não tem limite justamente por quê? Porque os caras estão munidos dessa verba aí, né? Então, quando o cara vai falar que a galera do Zuckerberg estava lá lendo livrinho, né, de futuro e de hackeamento da sociedade, quando o cara vai falar que alguns dos mais malucos lá que guinaram para a direita, né, nas escolas futuristas estavam lendo o Gibson e outros, né, e tá todo mundo, né, na escolinha, no maternalzinho da Ayn Rand, né, com justamente essa visão de individualismo aí, que é uma tosqueira absoluta, mas é uma coisa muito inspiradora. Cara, a gente tá é o triunfo dos não intelectuais e das suas obras preferidas, né? Que é inclusive obras que fomentam essa anti-intelectualidade, esse anti-coletivismo, essa anti-humanidade. Então, cara, assim, é uma tempestade mais do que perfeita, porque agora tu soma o desvario. E eu vou dizer uma coisa, o desvario ele tem muito dinheiro e ele é realmente revolucionário. No sentido de, sim, promover, né, mudança radical do cotidiano, cara. Então, eles têm coisas, e não só grana, eles têm coisas que a gente não tem, inclusive um exército de kamikazes malucos que estão realmente a fim de matar ou morrer ou ser preso por 17 anos em prol dessa loucura, cara. É muito triste ver quem são os revolucionários de hoje, é claro. Aí com uma pitada de disfarce, porque é aquilo que o Felipe volta e meia sempre fala, né? Os caras se acham os verdadeiros punks, né? Eles se acham os verdadeiros, né? Os caras que estão contra o establishment, tanto é que todo e qualquer idiota que está cercado de establishment até as orelhas, tal, a primeira coisa que ele fala é que ele vem de fora, que ele não é mais do mesmo, que ele é contra o establishment e tudo mais. Panorama completamente assustador, né? E é a minha contribuição para que o Vira Casacas não seja jamais um podcast leve. Carapanã, odiar os ricos é fácil. Tu tem coragem de odiar os pobres? Cara, esse é um negócio que eu acho fácil de fazer, né, velho? Esse é o treco. Eu acho que eu tenho coragem de odiar qualquer um. Não tem problema nenhum com isso. Agora, eu fico pensando demais o tempo todo, voltando aí pro que o Divan tá falando, em como talvez o foco excessivo, né, no povão metafórico, né, seja um problema. Então, assim, eu estava conversando com jovens outro dia, né, vamos dizer assim, moleque, 12, 11, 13, e conversei com eles e descobri uma coisa assustadora, cara. Isso é a idade de um dos meus filhos, por aí, e eu não dei celular para meus filhos, para esse menino ainda. Tipo, eu não dei. O menino não tem celular, não tem smartphone. Entendeu? Esses com quem eu tava conversando estavam me contando que eles têm smartphone desde os 3, 4, 5 anos de idade. Então, a minha pergunta é a seguinte: como é que você lida com uma máquina de propaganda que ela tá dentro do aparelho que as pessoas usam para se comunicar, usam para divertir,
elas usam para se informar, o que você faz? Então, assim, fácil dizer que as pessoas estão seguindo X ou Y. Difícil é dar para elas acesso a qualquer outro ponto de vista que não é, sei lá, velho, a inteligência artificial do Elon Musk falando que o Holocausto não aconteceu e que o verdadeiro Holocausto é o Holocausto branco contra os pobres africanos que tem 90% da terra agricultável da África do Sul e são 10% da população. Isso é o grande problema, né? Porque essa parada toda é a tentativa de não deixar fazer a porcaria da África do Sul ter a porra da reforma agrária, porque os caras estão chorando o tempo inteiro que eles querem continuar ganhando renda da terra que eles têm. Porque eles não são fazendeiros, meu amigo, eles são proprietários de terra. Entendeu? É a mesma coisa. Agora, voltando a essa pergunta, Felipe Abal, bicho, e aí, cara? Como que você lida com esse tipo de estrutura? O que você faz? E aí eu não quero dizer assim... tadinho do cara, ele votou porque ele é ignorante. Não, trampista, bolsonarista tem mais que se fuder, meu irmão. Foda-se. Você não tem que ter dó, não tem que ter pena, não tem que ter nada. Não tem que ter nada. Não tem nem que ter compreensão. Eu já passei desse ponto de achar que você tem que estar... Não, porque as motivações que as pessoas têm... Meu amigo, tem maluco que vota porque é desinformado. Tem maluco que vota porque é filho da puta. O cara quer te fuder, entendeu? E ainda volto numa outra coisa. Odeie as pessoas próximas a você, se você puder. Porque aquele cara, aquele parente seu que vai lá, fala merda homofóbica, bota não sei o quê, diz que é tal, não. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele te entrega pro regime ditatorial primeiro que ele vê, cara. Ele te bota, ele te denuncia, porque o cara não quer o seu bem, maluco. O maluco tá fanatizado. Você não vai conseguir mudar isso. Você não vai conseguir. Você tem que se proteger dele. Tem que se proteger. Amigo de infância, você sempre conversou, aí o cara começou a ter aquelas ideias. Não, meu amigo, esse cara vai te trair. Lá na frente ele vai te trair, cara. Ele vai te trair. Ele vai pegar, ele vai te entregar, porque as lealdades que essa pessoa tem, elas não são mais com você, ou com a decência, ou com a coisa humana. Tem uma parada, Abal, que alguém estava dizendo, que é o seguinte. A imprensa norte-americana, por exemplo, e aí eu volto para dizer, porque é um exemplo bom para comparar a brasileira, ela passou as eleições inteiras defendendo o Donald Trump. Não vou nem dizer, Biden está velho, ainda estão nessa, do Biden está velho, ainda estão batendo nessa tecla. Biden está velho, o grande escândalo das eleições é que o Biden estava velho. E as pessoas diziam que ele podia ir para concorrer para presidente. Não podia. Então, assim, Donald Trump chamava umas coletivas de imprensa em Mar-a-Lago, onde ele basicamente balbuciava loucuras. Assim, loucuras, coisas que não têm nenhum sentido. O cara ia fazer comício onde ele falava do tamanho da benga do Arnold Palmer. É esse o lance. E a imprensa americana, cara, passou o tempo inteiro atacando. É isso, mesma coisa. Kamala Harris, comunista. Joe Biden, socialista. Perigosos, olha essas ideias. A inflação está alta porque você aumentou o salário mínimo. Não pode, hein? Não pode. Então, você teve essa recorrência e falando, olha aí, mas o Partido Democrata tem que ir para o centro. O Partido Democrata sempre escuta esses merda, faz a bosta, perde a eleição porque vai ficar pagando pau pra Liz Cheney, cara, do tipo, pra gente que até outro dia, assim, cagava e andava pra eles. Mas o que é interessantíssimo de olhar aí é que todos esses ciclos de alta sociedade estão todos convergindo para uma mesma coisa. Estão todos convergindo para essa ideia de que a extrema-direita está certa em todas as coisas que o Divan está falando, todas as loucuras que ele está falando. Ah, não, eles têm que normalizar, isso aí é só é algo que está acontecendo agora, não é um problema, não. As pessoas estão falando muito de fascismo, não pode falar de fascismo, tem que ser tipo Pablo Hortelado, tem que falar, olha, o cara saiu dos Estados Unidos, ele é um especialista em Estados Unidos, ele está confundindo a direita contemporânea com o fascismo. Ele está confundindo a direita contemporânea. Nada aconteceu desde 2010. Assim, fácil demais ser professor da USP, bicho. Pelo amor de Deus, entendeu? Pelo amor de Deus. Se você vai fazer survey e você não sabe ler os próprios resultados, bicho, desculpa, cara. Pode escrever 50 colunas no Globo, você continua sendo um merda, entendeu? Mas a parada aí, Abal, é a seguinte. Você tá num momento que a gente não tem como meio que
pensar numa saída, porque os caras no topo formaram um consenso, cara. Eles formaram um consenso. O consenso é que nós somos qualquer coisa. Podemos ser substituídos pela inteligência artificial, podemos ir para o subemprego, podemos morrer como morrem as pessoas em Gaza, qualquer coisa. E tanto faz, tanto fez. O negócio agora é acelerar rumo ao penhasco, né? Foda-se aquecimento global, foda-se mudanças climáticas, os problemas que a gente tem como mundo, eles são desimportantes diante, e aí eu volto a isso, diante do narcisismo das elites, cara. E cara, olha um cara como o Elon Musk, que é um maluco que, me desculpa, não fez bosta nenhuma na vida dele. Participou do PayPal, que os outros fizeram. Comprou a Tesla, que é uma empresa que os outros fizeram. O carro, o modelo que ele mais vendeu nem foi projeto dele, tá ligado? Ganhou dinheiro do Estado por causa de crédito de carbono. Comprou o Twitter, que é uma coisa que nunca fez. Fudeu o negócio. O cara nasceu com 100 milhões no trust fund dele, meu amigo. Papai valia 100 milhões quando o cara nasceu. Não tem essa. Então, assim, você tem que ser narcisista, tem que ser maluco pra entrar nisso. E aí, é claro, a gente vai voltar sempre pra essa coisa, cara. Como que você apresenta outro projeto? Como você apresenta outro mundo? E aí eu volto pro negócio de como que a imprensa enlouqueceu. Então funciona assim. O Lula tá correndo por aí e fazendo acordo. Vai acordo na China. A pauta dessa semana foi assim, o Brasil tem que tomar muito cuidado para não se mostrar alinhado à China. Eu falei, bicho, quem se retirou do cenário internacional e foi falar loucura sozinho em casa foi o Donald Trump, cara. Ninguém pediu pro cara meter tarifa. Ninguém pediu pro cara atacar todos os países do mundo. Que ideia é essa de que o cara vai lá e vai fazer um acordo comercial? É um alinhamento. Alinhamento é o que o Bolsonaro fez durante o governo Trump. Tá fazendo. Os caras estão lá até hoje tentando... Os caras estão pressionando os Estados Unidos pra foder o país onde eles estão, cara. Então, assim, o ponto da imprensa era esse. Tem que tomar cuidado. Não sei o quê. Não sei o quê. Aí, enquanto isso, voltando para isso, a gente continua vendo toda semana um novo detalhe do plano que os caras tinham para matar autoridades brasileiras e dar um golpe. Isso aí já virou paisagem. A grande questão, cara, é anistia, é sei lá o quê, é o cara... Bicho, eu fico pensando assim, é fácil, se você tá dentro desses círculos, é muito fácil, todo mundo... Imagina isso, com quem você convive quando você trabalha na Globo News? Você convive com investidor, você convive com gente do mercado financeiro, você convive com essa gente de jornalismo, tá toda lá no topo, esse pessoal do poder, todo mundo quer ser educado, todo mundo vai ser educado com o Ciro Nogueira, que é um fascínora, né? E essa é uma parada, cara, que é classe. Isso é classe. Então, nesse ponto, Abal, eu acho que é mais fácil, o difícil não é odiar os pobres, não, cara. O difícil é odiar esses ricos, que de vez em quando soltam uma ou outra ilustrada lá, e a gente acha massa. Porque estão fazendo mais do que a obrigação deles. O desafio é odiar esses caras. O desafio é reconhecer quem que eles são agora, cara. Porque eles não estão nem aí pra gente, cara. Eles não estão nem aí pra gente. Essa coisa que a gente olha e fala assim, meu amigo, o Bolsonaro ameaçava fechar a Folha. Ele falava isso abertamente. A Folha finge que isso nem aconteceu. Porque entre eles, cara, eles se entendem. Se a gente tiver se fudendo lá no porão do DOPS, a Folha tá prontinha pra emprestar o carro de novo. Entendeu? Então, essa é uma parada que eu não consigo mais, eu não tenho mais paciência para olhar para esse tipo de coisa e ter uma leitura que ela não seja a de absoluta, primeiro, conivência. Eu acho que as elites são todas coniventes consigo mesmas, elas estão cheias de si mesmas, e tudo isso que o Divan falou, exceto por uma coisa, Divan, eu falaria que não é revolucionário, cara, porque toda a parada antissistema desses caras, ela é performática. O lance é assim, o cara quer acabar com tudo, porque no final, você pega assim, o bolsonarista médio, vamos pegar uma análise lá do Orangoquango, naquele livro dele, esqueci o nome do cara, mas eu vou lembrar do handle dele do Twitter, né, o cientista político lá da USP, que ele fala assim, se eu fosse traçar um bolsonarista médio, ele é um empresário, um cara de classe média ali, entre alta e a baixa, e a principal figura dentro do bolsonarismo é um empresário falido. É o cara que tentou 1 milhão de negócios, que ele tem nessa coisa de ser rico, ele se acha empreendedor e ele não consegue, né, fazer isso. E, bicho,
Esse cara, o que ele vai olhar, né? E essa é uma coisa incrível, assim, que eu acho incrível. Ele não pensa que o negócio dele faliu porque ele tem uma concorrência desleal com a Amazon, porque ele tem uma concorrência desleal com a iFood, porque ele tem uma relação ruim com uma empresa prestadora de serviço, com o Google. Bicho, depois que o Google meteu aquela inteligência artificial nos resultados, os cliques das empresas caíram assustadoramente, entendeu? O cara não tá pensando isso, ele tá pensando assim, eu não consigo ser bem sucedido porque eu tenho que pagar férias, porque eu tenho que pagar 13º, porque eu tenho que dar condição digna de vida pro meu empregado, que é o cara que, na verdade, que é o cara que vai comprar de mim, bicho. Que é o cara que vai comprar de mim no final, né? Se você pensar, se os empresários pensassem como classe, os pequenos e médios empresários, eles nunca ajudariam os grandes empresários. Jamais. Só que eles pensam como? Eles pensam que o Estado é o inimigo deles, na questão de dar direito, pagar imposto. O Elon Musk é um grande amigo deles. Meu amigo, Elon Musk, velho, no dia que ele puder meter um drone, arrebentar a tua loja, explodir tua lanchonete, sacou? Deixar cair um pedaço de foguete em cima de você, ele não tá nem aí pra você, cara. Ele não tá nem aí, ele não depende em nada de você. O maluco presta serviço pra alta elite do mundo, sacou? Ele presta serviço pra uma alta elite do mundo, ele não se interessa por nada que você tem que fazer. Então, assim, eu falo que tá difícil a gente tentar reconhecer o tamanho do buraco, cara. E o tamanho do buraco é quantas mãos estão cavando, sacou? É muita gente que tá metida até o pescoço nesse tipo de pensamento que não vai conseguir sair disso. Você pode falar, não como é que eu, né? Não quero 1929, só quero 1950. Só quero racismo. Porra, Trump, você prometeu, cara. Mas, cara, só pra quem não pegou a brincadeira ali, que foi um negócio que tem aquele meme famoso da Ayn Rand, que tem a Ayn Rand aparecendo embaixo, assim, e daí tem essa frase, né? Tem esse... você odeia os ricos, você tem coragem de odiar os pobres, né? Porque, cara, é muito bizarro como a gente vive efetivamente um mundo randiano. Talvez a leitura mais importante que tem para ser feita é exatamente a leitura da Rand, sabe? Isso é um negócio, né, Carapana, que quem já tentou, eu acho importante mesmo, assim, ó, tu tem um tempo, tu tem estômago, pega aquele calhamaço de bosta, sabe, e tenta dar uma lida naquilo ali. Porque às vezes eu acho que quando a pessoa não conhece a Ayn Rand, nunca pegou a Revolta de Atlas na mão e só viu que é um volume grande, assim, pode achar que tem alguma coisa de interessante ali, ou que é um pensamento rebuscado, filosófico, etc. E não é. É um roteiro, porque a Ayn Rand era roteirista de filme, né? Ruim, mas ruim pra caramba, né? Do negócio, assim, de que esse pensamento dela de que os ricos e empreendedores é que são os grandes salvadores da humanidade, etc e tal, ele é um negócio que não há subtexto no livro. Não há, assim, ó, não é uma interpretação. É um negócio cuspido na cara desde as primeiras 10 páginas de uma forma absurda. Então isso aí eu acho assim, ó, querido ouvinte, você que tá ali, assim, ó, pega as 50 primeiras páginas para ler. Ou pega pelo menos só o discurso do John Galt, que já tem, sei lá, ele tem umas 80 páginas, eu acho, que eu peguei e separei ele, por causa que esse semestre eu vou dar uma disciplina e numa das aulas a gente vai ler um pedaço da Ayn Rand e coisa e tal. E tem uma outra coisa. Oi? Não, tô brincando, você tá torturando seus alunos. Eu tô, mas é que, cara, vai ser assim, ó, vai ter Scruton, vai ter Rand, vai ter um monte de coisas divertidas, vai ter Hayek, vai ter um monte de coisas, né, que devem ser lidas, na verdade. Agora, Carapanã, o negócio que tu tava falando lá no início, assim, ó, eu me lembrei muito, e eu acho que eu já falei aqui antes, que outro dia eu tava ouvindo um podcast em que participou uma filósofa, eu acho que ela é holandesa, que o nome dela é Ingrid Robbins. E ela tem uma tese dela, assim, mas eu nem é sobre a tese dela que eu queria falar, porque eu achei muito interessante a questão que ela traz, que é muito, né, em palavras mais bonitas, Carapana, do que, né, a gente coloca aqui, mas que fala exatamente desse negócio de como a existência desses milionários, desses bilionários,
E, de novo, milionário, eu tô falando assim, ó, 100 milhões para cima, né, 200 milhões para cima, eles são eticamente insustentáveis. Eticamente insustentáveis. Porque os caras são um risco para a democracia, né? Tu olha para os Estados Unidos de novo, e sim, pessoal, a gente tem que olhar para os Estados Unidos, e tu vê um Citizens United da vida acontecendo que simplesmente implodiu a possibilidade daquela democracia fraquinha, liberal, papapá, implodiu, não existe mais, não tem mais condições depois daquilo. A questão que o Gabriel fala também da própria questão da sustentabilidade, cara. É um absurdo quando tu pega e vê assim, ó, o que é, né, de impacto na natureza, na Terra, onde a gente vive, em todas as pessoas, de um bilionário e de uma pessoa normal, né? E esses caras simplesmente perderam a vergonha na cara, porque assim, ó, todo milionário, nós, crianças que viveram nos anos 90, todo milionário era um filantropo. Todo milionário era o cara que queria ali, fazia o seu projetinho, era o Bill Gates, né? Esse estilo Bill Gates do estou querendo pegar a cura para alguma coisa na África e não sei o quê, que é balela. Mas pelo menos esses caras estavam tentando, né, mostrar que eles tinham um pouquinho de vergonha de ter tanto dinheiro assim, enquanto uma belíssima numa parcela da população passa fome. Acabou. Quando alguém aparece querendo dar um cheque para você votar de uma determinada forma, quando vem alguém e quer manipular abertamente todo o sistema, quando aparece, Carapana, tu falou do Zuckerberg, quando aparece em evento do PL apoiado pela Meta, esses caras perderam a vergonha completamente e importa, porque talvez seja exatamente uma tática de tu pegar e normalizar, como tu estava falando antes, que a imprensa apoia, né? Apoiou, apoia e apoiará, né? João Carvalho, né? Vai continuar fazendo isso aí, de dizer assim, então o bilionário fulano de tal apareceu, o bilionário fulano de tal diz que o Brasil não tem democracia, o outro falou que não sei o quê. Foda-se o que eles pensam. Foda-se mesmo o que eles pensam, porque efetivamente tem que cair a ficha de que é você contra eles. Eles nunca vão ter o teu interesse na cabeça. Esses caras, eles estão pensando, né? O Carapana outro dia fez um post no Blue Sky falando do metaverso. O metaverso é um microcosmo do que esses caras imaginam em plano de ideia. Tô falando de é muito mais interessante 1 bilhão de vidas no metaverso do que 1 bilhão de vidas na Terra. Isso está escrito, isso está pensado, eu não estou viajando, não é teoria da conspiração. Então assim, ó, por eles, você vai ser substituído por uma IA, não é um problema, cara, isso aí é solução, isso aí é plano, é isso que se quer mesmo. Daqui a pouco a questão é uma IA vai comprar, a outra vai vender, o dinheiro é virtual, é tudo virtual nesses caras. Ou a Tesla que está com 10 mil carros empacado na fábrica deles, importa muito quanto que eles vendem ou deixam de vender? Não acredito, sabe? Eu não acho mais que seja assim. E também, cara, só a última coisa aqui que tu falou, essa questão do narcisismo das elites, isso eu acho uma coisa tão fundamental pensar em quanto esses caras são malucos, por causa do seguinte, ó, o que, Carapanã? O que tu faz com 100 milhões, ou melhor, o que tu não faz com 100 milhões que tu precisa de 1 bilhão? O que é? O que é? Me diz assim, ó, não, tem tal coisa que eu não consigo comprar, tem tal coisa. O que é? Não existe uma resposta plausível para isso aí. Não existe uma coisa assim que tu diga, não, então tá, efetivamente, assim, ó, 100 milhões não é o suficiente, sabe? Esses caras, então, a única coisa que você precisa de 1 bilhão é para comprar o teu país, é para comprar o teu, quem sabe, né, que negócio diz, vou colonizar outros planetas. Bom, meu amigo, vai, mas tenta não destruir a Terra antes de fazer isso aí, né? Cara, mas destruir a Terra é a premissa com a qual eles trabalham. E eu acho que já não é nem mais aquela coisa do
aquela neura, né? O mundo vai acabar e tem que ser eu a levar as pessoas numa estação espacial diferente, eu tenho que ser o primeiro a achar o planeta aí, vão ter uma estátua minha lá. Não. A premissa é destruir. Cara, porque é impossível, meu. Tu tá negociando geleira na Patagônia, porque o clima é muito bom para instalar servidor de AI, não sei o quê. Cara, assim, ó, é uma coisa muito impressionante, né? Eu falo IA, AI, às vezes, né? Eu sou atormentado pelo pôster do filme ruim, aquele do menininho e o Jude Law e tal. Mas, enfim. Cara, tu falou esse negócio dos filantropos, eu me lembrei de uma coisa. Esses dias pintou uma notícia, assim, Bill Gates vai doar não sei quanto a sua fortuna. Eu pensei, que notícia antiga, né? Cara, o cara tá há 30 anos doando 99% da sua fortuna e não muda merda nenhuma. E ele ainda tem mais fortuna para doar e ainda assim, se ele doar 5 vezes 99% dos que sobram, ele ainda vai ter dinheiro pro tataraneto dele continuar sendo alguém que doa e não sei o que, se é que vai ter tatara, nem neto, nem mundo. Mas, cara, é muito impressionante, velho. Eu acho assim, ó, o fim do mundo é premissa, para não dizer, né, que é que nem aquela questão do analfabetismo do Brasil, né? É projeto. É projeto porque, cara, os caras falam abertamente sobre isso, sobre aquela questão. Como é que é o nome como é que é aquela sigla lá da ideologia californiana? Tescreal. Tescreal, velho. Assim, ó, os caras trabalham com uma versão completamente sinistra de meritocracia, com uma questão de prognóstico de futuro, que é justamente essa, cara. Por que a gente vai esperar? Aí, né, a gente volta para aquela nossa conversa lá sobre o glorioso Fallout, né? Por que o cara vai esperar o fim do mundo se ele pode, inclusive, causar o fim do mundo, né? Onde ele pode, inclusive, lucrar com o fim do mundo, né? O cara não está se preparando, porque a neura do maluquinho americano médio com dinheiro a dar com pau era fazer um bunker na sua casa, lá em Ohio, sei lá onde, né? Para esperar a guerra atômica e tal. Cara, se o cara pode, inclusive, causar a guerra atômica, que ele vai poder vender loteamento da sua ilha, né, protegida, né, cercada, ou sei lá o que, em Plutão, Marte, Júpiter, Saturno, né? Cara, é muito impressionante isso, assim. A destruição da gente é parte, né, do portfólio, assim, ó, eu vou destruir essa galera, vou matar não sei quantos aqui, vou escravizar não sei quantos, cara, isso aí deixou de ser uma consequência sinistra de uma conspiração que o cara descobre e grava um podcast muito louco de noite falando sobre isso. Não, isso aí é premissa básica. Os caras não têm pudor, eles trabalham com isso dia e noite e inclusive falam sobre isso e é isso que arrebanha. Aí o cara se pergunta, a pergunta aquela sobre como é que os caras caíram no conto do nazismo naquela Alemanha, tá, essa pergunta já está mais que respondida, né? As perguntas atuais são, né, como é que volta esta merda? E, em terceiro lugar, mas talvez dá para inverter a ordem, dá para colocar para o primeiro, como é que os caras caem nesse papo como quem cai no papo aquele da seita, que todo mundo toma um suco mágico e morre e vai para as estrelas depois de ser capado, né, num beliche? É isso, cara. É exatamente isso, cara. O grande problema é esse. A gente não tem aquela potência de olhar todo mundo para esses caras e dizer assim, não, velho, é o seguinte, cara, a revolta é contra. Essas galera não tem. Porque quando tu coloniza o que é o normal, social, ético e político, aí tu ganha. Então, e para isso, é claro, a pergunta que tu estava fazendo ali, para que o cara vai ter 3 trilhões? Né? Cara, quantitativamente não tem sentido. Essa é uma tese que eu defendo há muito tempo. Assim. Tu ter 16 bilhões e tu ter 136 bilhões não faz a menor diferença. Porque não é uma escala, né? Quando o cara é criança, o cara pensa nessa questão de progressão geométrica quantitativa, né? Se eu tiver R$10, eu compro, né, um pão de queijo e um café. Se eu tiver 40, eu compro um picolé mais caro do mundo e dou para meus amigos cada um para um também. Se eu tiver R$140, aí eu compro um lanche. Se eu tiver R$1.000, eu compro. Aí o cara vai chegando, aí o cara acha que se ele chegar no 1 trilhão, ele compra, sei lá, a região sul do Brasil, ou ele compra uma parte do oceano, ou, né, uma coisa parecida. Só que não é assim que funciona. Chega uma hora que não dá, não tem como. Tu não tem que comprar. A menos que tu invente
um nicho, né, do que comprar de alguém vendendo uma coisa que não era para ser vendável, como, sei lá, um território lá na América Central ou no norte da Venezuela, né, que o cara cria um experimento de país libertário que é para ser mais hub de servidores e mais depósito de não sei o que, mas é uma coisa muito complicada, cara. É muito complicada, porque o dinheiro não se presta a isso, não vai crescendo quantitativamente, mas tu tem como financiar todo o resto, e o teu game é infinito, o teu gamble é infinito. Então o cara bota todo o dinheiro do mundo num projeto lá de não sei o que, e tá ótimo, porque tanto faz, não tem perda, né? Não tem perda. E aí daqui a 20 anos tu ainda diz que vai doar 99% da tua fortuna, e tu continua tendo dinheiro para comprar, né, esse tipo de coisa. Tu compra essa propaganda, tu compra essa fumaça. Eu só lembrei, Divan, daquele tweet que eu gosto muito, que o cara diz assim, quem sabe o seguinte, ó, acabou os bilionários. Quando tu chega a 999 milhões, cada centavo vai para escolas e para saúde. E daí você ganha um troféuzinho, né, que diz assim, você ganhou o capitalismo. Você venceu. E daí a gente faz uma praça, coloca o teu nome assim, ó, vencedor do capitalismo. Não, você venceu. Faz um hall, faz um, tipo aquela coisa do Oscar, uma coisa assim, ó, né, essa calçada da fama dos vencedores do capitalismo, tal. Pronto, tá aí, cara. Vai dormir, velho, vai pescar, né? Cara, eu vou voltar... Talvez uma forma para tentar dar uma rebuscada. Acho que eu estava mais panfletário uns minutos atrás. Mas tem duas coisas que eu ando pensando bastante a respeito. E a primeira é em como, quando você olha essas religiões, tipo o cristianismo e o Islã, sacou? Elas têm um ensinamento central sobre como a riqueza é algo potencialmente ruim. Tá lá, o tempo inteiro na Bíblia, isso é algo repetido inúmeras vezes, de que os ricos não vão entrar no reino dos céus, as pessoas devem vender suas posses quando elas têm demais, ou elas devem ajudar o próximo. Você tem 1 milhão, a parábola do filho pródigo tem um pouco um fundo disso. No final das contas, é importante você ajudar as pessoas, e você tem isso no bom samaritano. E, gente, o samaritano é uma figura, é o estrangeiro, né? É o cara ali que não é de dentro do reino de Judá, e o maluco vai lá e ajuda o cara que ele encontra na estrada e paga a estalagem para o cara poder recuperar seus ferimentos. Você tem toda uma coisa repetida assim, cara, ad infinitum, sobre como a riqueza é um problema. E a outra coisa é, para quem sabe, para quem é letrado e sabe ler a Bíblia, tem 1 milhão de coisas contra a porra do Império Romano, né? 1 milhão de coisas escritas na Bíblia são contra o Império Romano, porque o Império Romano era basicamente a força que arrebentava, né, a Palestina naquele tempo. E, cara, eu tava lendo a história do Islã, e o Islã é cheio da mesma coisa, né? A ideia, talvez o sucesso, uma das coisas que mais fez sucesso, o sucesso de Maomé ali no começo, né, tenha sido a promoção de valores. Os árabes tinham um valor de hospitalidade que é uma coisa muito forte. E eu acho que quem estuda culturas de deserto fala que isso tem... É uma coisa quase assim... As pessoas se ajudam porque o deserto é um ambiente muito hostil, né? Você tem que fazer isso, é parte da estratégia de sobrevivência, é uma coisa cultural e tal, e os árabes tinham isso, e o Maomé, ele meio que codifica isso no Islã, né? O Islã tem uma parte incrível que é você ter que doar dinheiro, e o dinheiro que se doa, gente, não é igual o dízimo, não. Você não doa dinheiro pro pastor comprar 50 aviões, não. E o dízimo não deveria ser para isso. Até, não tem nada disso de que eu vou doar o dízimo e o pastor empresário, ele vai expandir a igreja e comprar uma Louis Vuitton e virar um negócio, não sei o que. Isso não tem nada disso. E a mesma coisa no Islã. O Islã tem um dos valores centrais, é a caridade, mas no sentido... Não é caridade do jeito que a gente chama, é uma palavra em árabe, gente. Então não significa a mesma coisa. Mas essa ideia de você contribuir para melhorar a vida de quem tem menos. E, cara, a minha leitura... que eu posso falar isso, eu preciso de mais evidência, mas para mim bate duas coisas que eu não consigo tirar da cabeça. E essas duas coisas elas estão em paralelo. Eu acho que toda essa agenda retrógrada, e eu vou dizer uma agenda retrógrada, porque tanto a questão
de como as igrejas evangélicas norte-americanas ligadas com a CIA, saiu um documentário na BBC outro dia sobre isso, né? Como a CIA bancou as igrejas evangélicas para arrebentar a teologia da prosperidade na América Latina, mas ligadas com a alta elite, com a cúpula, né? Estão ligadas todas elas com a cúpula do Partido Republicano e das direitas nos Estados Unidos. E como, cara, essa é outra parte que é insana, né? Aí a gente volta para a questão das elites. Ou seja, você tem os sauditas bancando o salafismo no mundo inteiro, que é uma ideologia, uma escola do Islã, gente, que é essa escola que defende essas loucuras, né, de burca, de sei lá o quê, tô lendo que ninguém, cara, tem país que proíbe essas coisas, isso não é uma coisa que é o normal, o que foi o normal em qualquer ponto do Islã. A gente teve um contato com as discussões sobre o Islã que é muito marcada pela guerra ao terror. E eu acho que a gente não entende bem como o plano ali funciona. Então, tipo assim, tem um monte de coisas que aconteceram da década de 70 para cá nos países islâmicos que são um recrudescimento do próprio Islã, entendeu? Essa tentativa, inclusive, de meio que tolir sei lá, o que seria um liberalismo ou qualquer outra coisa. E o que eu acho incrível, aí a galera sempre volta e fala da Irmandade Muçulmana no Egito como sendo um grande exemplo disso, só que, cara, quem banca essa parada são os sauditas. E são os sauditas ricos que vão dar a mão pro Donald Trump agora, né? Então, assim, olha que loucura isso. A gente tá num mundo em que a extrema-direita olha pro Oriente Médio e olha pra Ásia e enxerga ali um inimigo, como sempre enxergou, né? Está lá desde o nazismo, aquelas ideologias todas, você sempre tem essa coisa Ocidente-Oriente, e que vai falar de que existe o Islã um grande problema, e que se o Islã está destruindo a cristandade, que os imigrantes são um problema, e que isso é tudo uma invasão, né? E aí o Elon Musk estava postando outro dia que isso é parasitismo, porque é quando as pessoas que foram colonizadas por um império se mudam para esse império para obter vantagens, ou qualquer loucura do tipo. Você fala sobre tudo isso como se o Islã fosse uma grande coisa, e você usa as partes mais extremas, né? Claro, você está usando sempre o que os salafistas fizeram, o que o Estado Islâmico fez, né? O Estado Islâmico matou mais muçulmano do que matou cristão, gente. Desculpa, assim, talvez vocês não entendam isso, porque, sei lá. E os caras que bancam o salafismo estão lá para apertar a mão dos caras que estão falando dessa narrativa como se não tivesse nada acontecendo. Entendeu? Não tem nada acontecendo. Então, quem pagou para bancar o Talibã no Afeganistão, quem pagou para fazer as madraças de religião mais radical no Paquistão, tá lá, cara, nos altos círculos de elite, como se não tivesse nada acontecendo, entendeu? Então existe algo aí, cara, que é assim, os caras eles entenderam, e eu falo isso, que eles entenderam isso para além da questão religiosa, de que eles podem muito facilmente fomentar os tipos mais extremos de conservadorismo, de cerceamento ao direito alheio, para poder continuar enfiando a mão no nosso bolso, cara. É isso, bicho. Não tem assim, não tem que ter, sabe? É simples, porque é claro. Porque é claro. Nunca foi problema para ninguém, em lugar nenhum, isso. Então é estranho, porque ao mesmo tempo em que os sauditas fazem isso e vão apertar a mão do Donald Trump, os palestinos são demonizados e bombardeados o dia inteiro como se eles fossem as piores pessoas do mundo. Como se aquela situação absurda fosse... Como se falar, né, cara? A gente chegou num momento como se falar que aquilo é absurdo fosse uma espécie de crime, né? E eu falo isso, assim, como alguém que teve, durante uma boa parte da vida, muito tato para tratar dessa questão. Talvez passou da hora de ter tato. Acabou o tato, sabe? Do tipo, chega. A moral da história pra mim, gente, nesse episódio é o seguinte: ser civilizado, ser educado não vai nos levar como esquerda para lugar nenhum. Sacou? Para lugar nenhum. Não vai nos levar para lugar nenhum. Ter meias palavras, fazer uma análise sofisticada, ou achar, não, isso é muito simples, porque eu tô falando isso como alguém que sempre pensou dessa maneira. Isso aqui, não, é simples demais, não é possível que seja isso. Não, é isso, cara. É isso. É o que o Divan colocou. Meu amigo, eles estão contra nós. Eles querem acabar conosco. Não preciso colocar mais nada aqui.
E eu acho que passou da hora de meias palavras. A gente não precisa ter meias palavras, a gente não precisa ter nada. E eu não quero nem saber. Eu tinha aquela preocupação antes assim, não, mas e quem está lendo isso e não entende bem as coisas, vai achar radical? Não interessa, cara. Eu nem interesso por isso mais. Eu não quero nem saber. A minha questão hoje é muito simples. Ou você entende a gravidade do que a gente vive, né? E esse momento é um momento grave. Ou, meu amigo, procura trabalho, porque se seu trabalho é ser jornalista e você não entende isso, bicho, você tá ruim de serviço, entendeu? Quem acha que vai ser salvo nesse momento muito difícil, sendo um contrarian, sendo um cara, não, eu tenho aqui minhas ideias muito boas, eu entendo tudo, você tá fudido, cara. Você tá fudido. E eu falo isso, Abal, como alguém que, mesmo tendo esse tempo todo observado a extrema-direita, eu acho, e falado sobre isso, eu acho que eu subestimei o quanto os caras são crus e o quanto eles são loucos. E eu falo isso assim, não venha ninguém com luta antimanicomial ou qualquer loucura. Não, tô falando assim, bicho. Sabe essa coisa de quando você tinha, aquela coisa que eu falei, esses caras da Ultra Elite agora, eles são loucos tipo Calígula. Entendeu? E não são cruéis porque eles são loucos, não. Eles são loucos porque eles são cruéis. Isso não vem de uma... Não tô falando que eles têm uma condição psíquica que precisa ser tratada, não. Tô falando que esses caras são tão cruéis no que eles estão fazendo, eles sabem que eles não podem ser parados. Eles sabem, ou eles acham, que nada vai acontecer. Porque, novamente, né, cara, a rúbrica de que a história acabou talvez seja o que eles pensam agora. E porque o que eles querem fazer no futuro... Imagina isso, gente. Você tem a Terra, que é um planeta cheio de recursos, completamente adaptável para a vida humana, e um insano que diz que o correto é fazer uma civilização interplanetária colonizando Marte. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa assim. A NASA tinha um plano de longa data em investimentos para fazer uma base na Lua, sacou? Eles estão investindo um tempão nos sistemas, não sei o que, eles estão fazendo simulações, o negócio está aí rolando. Mas como assim? Como a NASA não tem um gordão dos foguetes para ficar bancando as coisas dele, então ninguém sabe, né? O Elon Musk chegou lá e cancelou a parada e disse que agora a prioridade é Marte. E a gente sabe que o Elon Musk não vai mandar ninguém para Marte. A gente sabe que isso não vai acontecer. A gente sabe, Marte tem 1 milhão de problemas antes de ser um lugar onde você consegue colocar um ser humano lá, sacou? E isso não vai acontecer. Mas enquanto ele promete isso, ele ganha dinheiro, né, cara? Porque as pessoas estão absolutamente hipnotizadas por esse tipo de coisa. E bicho, é isso, imagina. Existe algo mais narcísico do que esse cara? E mais psicopático do que isso, né? O cara tá lá tirando dinheiro de pobre e gente que depende de saúde pública para viver e postando que eles não merecem viver, cara. Eles não merecem viver, imigrante não merece viver, quem é doente não merece viver, quem é pobre não merece viver. O dinheiro tem que ir pro bolso dele. E ele faz isso, assim, sem nenhum pudor, cara. Olha o nível que a gente chegou. Esses caras, eles podem falar ao que eles vieram claramente. Assim, eles falam isso o tempo todo. Imagina. Fácil demais, né, cara? Fácil, cara, fácil. Pra jogar pro Divan aqui, eu só queria comentar essa coisa que tu falou de como a esquerda é boazinha, por causa que liga com... Eu acho que eu traumatizei recentemente o Divan, porque eu mostrei pra ele a foto do Bolsonaro com as tripas de fora ali. Cara, como se usa pouco essas coisas, sabe? A gente começou o episódio falando de que os caras, né, o Divan falou lá do... porque se eu sou preso, eu vou morrer. Ai, se eu sou preso, não sei o quê. Ai, olha minhas tripas. Ai, chegou uma oficial de justiça aqui. Ai, subiu minha pressão. Ai, subiu minha pressão aqui, não sei o quê. Cara, tinha que estar no dia seguinte dizendo assim, ó, você é um fraco. Você é um fraco. Se tu não aguenta uma visita de oficial de justiça, tu vai querer o quê? Ser presidente pra ir no G20? Tu vai fazer o quê? Tu se caga no meio do G20. É isso aí que acontece. Ai, se eu sou presa, então aquilo... Então tu é fraca. Tu não pode ser deputada. Não pode ser deputado, porque deputado tem que ser forte. Tá? Tem que saber fazer as coisas, tem que brigar pelo projeto, tem que fazer todo esse tipo de coisa. Eles ficam todo com esses mimimi, todo cheio desses mimimi que não posso não sei o quê.
Lulão bateu no peito, tava lá, leu 68 livros por dia, né, esse negócio. Agora você tem que pegar e tem que bater nisso aí, não é assim, ó, ai, Carla Zambelli tem medo da prisão. Não é medo, ela é fraquinha. Ela é fraquinha, ela não aguenta o tranco, não pode ser. Bolsonaro tá acabado, tá morrendo, ele tem 32% das intenções de voto, não interessa por causa que ele tá quase morto. Tá quase morto. Querem o quê? Querem eleger também um sósia dele? É esse o negócio que vocês querem? Mas fica todo o negócio de, não pode falar, não dá pra falar de não sei o quê, não vamos usar do mesmo jogo, não dá pra tal coisa. Cara, assim é que vai. Outro dia eu vi um cara, gurizes, que fez um negócio que eu achei interessantíssimo. Sabe o que ele fez? Ele pegou, o Carapana falou do Trump falando um monte de asneira, e esses caras, eles têm uma persona que é muito interessante. Porque quando tu vê um Bolsonaro falando, quando tu vê um Trump falando, tu se apega a todos aqueles maneirismos e toda a forma de falar, que muitas vezes escapa o que eles efetivamente estão falando. O cara parou 7 minutos e ele disse assim, ó, eu vou ler para vocês o que o Trump falou pro príncipe saudita. E ele começou. E daí, lendo com uma voz normal, o cara falando assim, ó, então, o meu secretário, ele fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. E depois tem um jogador de basquete, e daí tem o carro de não sei o que ele tá completamente fora das ideias falando o negócio. Só que quando tu vê o Trump falando com aquele negócio, tu acha que é cômico. Se tu vê uma pessoa normal falando aquilo ali, tu diz, cara, isso aqui é uma pessoa sem condições. Esse cara não tem condições. Falam que, o Biden tava velho. Vamos lá, o Biden tava velho também, tava com todos os problemas, ok. Mas o Trump não é melhor. Só que, se a gente fica levando tudo, né, a coluna, o artigo, não sei o que, cara, essa gente não presta. Eles não prestam, eles são fracos, eles são burros, eles são todo esse negócio. Sabe, Gabriel Divan? Cara, assim, ó, várias coisas, né? Primeiro, né, lamentável, né, o cara me fazer uma espécie de pegadinha. Eu caí nessa semana que passou, eu caí num gemidão. Tudo bem, é que assim, faz um tempo já que ninguém espera o gemidão, né? Mas aconteceu de eu cair. E aí outra que eu caí foi essa do Abal, assim. Olha isso aqui, olha só. Aí tá o Bolsonaro lá, eu não tinha visto até agora e tava muito bem, obrigado, né? Quer dizer, o cara publicou um intestino aberto, um jeito completamente disforme, eu não sei nem descrever aquilo lá, né? Não consigo nem lembrar direito, né? Sem ficar meio incomodado. Mas, cara, olha só, na semana que passou a gente viu que, de fato, né, o Joe Biden está bem mal, né, em relação a um câncer que já está identificado a metástase, né, um tratamento muito complicado, né, já é um cara de idade, mas mesmo antes da gente descobrir qualquer efetiva doença, e uma doença pesada como essa e suas complicações, a gente já sabia que o cara não estava bem, a gente via ele variando, né? A gente via ele pifando muitas vezes, né? Parecia aquele vovô do filme da comédia, que alguém fala uma coisa e ele olha para o outro lado, né? E, cara, assim, ó, uma sucessão de horrores ali para a imagem pública de um cara que está disputando a presidência com uma máquina midiática completamente inescrupulosa, como é a do Donald Trump. E, enfim, aconteceu o que aconteceu, né? Foi substituído no meio da campanha, tentou se dar tração para uma Câmara e, de fato, até certo ponto se conseguiu, né? Mas acontece também o seguinte, né? Ela não vem vindo desde o início, ela não passa por prévias, ela é submetida a muita desconfiança. O fato do cara que se insistiu até um bom tempo durante a campanha que ia ser o candidato oficial não tinha nenhuma condição, isso aí abala, né, bastante, e enfim. Agora, cara, o Donald Trump, ele passou todos esses anos falando mal do cara, literalmente, né? Chamando o cara de velho esclerosado, de velho vagabundo, de não sei o quê, isso e aquilo e tal. Claro, até na semana aí mandou uma condolência, assim, do tipo, eu torço pela recuperação. Sim, um dia antes tu tá chamando o cara de filha da puta, né? E dizendo que o cara é o pior presidente da história porque é um velho caindo aos pedaços. Aí no outro dia o cara assim, você tem câncer, então estimo melhoras, né? É bizarro, mas, cara, é isso, assim, ó. Eu não tô dizendo para explorar uma doença, né, num sentido de fazer a pessoa, né, necessariamente, né, se equiparar ao que há de pior que nós temos, né? Eu não vou ficar debochando um cara, tu tem um tumor, haha. Assim, não é do meu feitio, cara. Agora,
pelo amor de Deus, meu. O outro teve um chilique porque veio um oficial de justiça. O outro tá lá todo ruim, não sei o que, do bucho e não sei o que. A outra vem com um atestadinho porque diz que não pode ser preso. O outro tem não sei o que de hipertensão que não pode ser o que. Cara, que esses caras estão aplicando o golpe, eles estão mentindo, né? 2, que o tanto de maldade que esses caras fazem e propagam, quanto a eles eu não tenho nenhum problema. Aí o Bolsonaro esses dias, eu não sei, acho que eu vou morrer. Tomara, ó, porra. Tomara, né? Tomara, é a primeira vez que eu concordo contigo e torço, sim. Inclusive, né? Inclusive, sim, porra, promessa tá prometendo aí, porra, cadê? Bora. Pois é, cara, então assim, ó, tá na hora mesmo de começar a dizer, porque assim, ó, repito, eu não acho que seja uma grande tática, né, tu apelar pra essas coisas aí e tudo mais. Agora, o cara que passa o dia inteiro pregando moral de cueca, não sei o que, meu... Tem que ouvir mesmo, cara. Tem que ouvir isso daí mesmo. E olha, e não é nem a metade do que esses caras falam e fazem. Tu chamar eles assim, sai daí, ô cagado. Sai daí, ô medroso. Tá com medinho de morrer. A outra, vai ser presa. Tá com medinho. Mas é isso aí mesmo, cara. Porque eles são fracos. Quer dizer, a mulher anda caminhando na rua, né, de um jeito completamente... Tu percebe que a mulher, eu já falei isso mais de uma vez aqui, né? Tu percebe que a mulher não sabe empunhar uma pistola. Não tem tática nenhuma, não tem nada. Para quem fala o tempo todo de armas e defesa e não sei o que, né? Deveria ter um pouco mais de treinamento ali, né? Então, na hora de correr um cara lá, um sujeito que tu tava armado, que aí tá tudo bem. Agora, eu não posso ser preso aqui. Pode e deve, mas, né? Infelizmente, eu também ponderei isso aí, né? Esses caras pedem essas coisas aí porque eles sabem o país onde eles vivem, né? E aí é aquela coisa. O STF é comunista, o STF é persecutório, o STF é não sei o que. Cara, não, o Collor já mal entrou, saiu, né? E assim nós vamos. Mas a gente está chegando meio que no fim da nossa conversa. Eu queria enfatizar esse ponto aí, porque a gente tem conversado há um bom tempo, né? Desde o início do ano, pinta esse exemplo imagético de que os caras estão se pautando literalmente por imperadores romanos, né, e coisa parecida, né, o cabelinho do Zuckerberg, né, e coisa parecida. Mas, velho, assim, ó, essa coisa do Calígula é muito séria, porque assim como o Donald Trump conseguiu falir cassinos mais de uma vez, que é um negócio imperdível isso aí, né, cara? É um negócio que não tem, cara, né? Não, a expressão a banca leva, ela já diz tudo. O cara conseguiu falir cassinos, então tu vê como é que ele é mau administrador. Cara, os caras conseguiram falir o Império Romano. Sabe? Porra, nem para se inspirar na era dos Césares, né, que decolaram para cima, né, cara? Os caras se inspiram na era dos maluquinhos, né, que faziam o que queriam. Os caras quebraram ao meio o Império Romano. E é esses caras que, né, estão servindo de inspiração para as pessoas mais poderosas do mundo hoje. Não, eu não me inspiro. Não, tu não se inspira, tu não diz que tu se inspira, cara. Mas o tipo de coisa, os delírios que tu tem, né? A alucinação que tu tem de grandeza, né? E assim os exemplos vão pipocando, né, cara? É estátua, é ódio, é homenagem, é moeda com o teu nome, é cartão com o teu semblante. Cara, complicado, hein, velho? Complicado, tempos complicados. Aí alguém vai dizer, mas que tomara que quebre mesmo. Só que quebra... todo mundo junto, né, cara? Quebra nós junto, cara. É tipo aquele Titanic quando afunda, né? Melhor dar um pulinho, sabe? Dá um pulinho assim, né? Porque o bicho aquele vai sugar para baixo, assim, muita coisa, né? Então tenta dar um pulinho antes ali, né? Que a proa, né, finalmente entrar. Muito bom, meu amigo. Carapanã, alguma última coisa? Não, só aquele agradecimento. Acho que falar mais vai ser chover no molhado. E já chovemos bastante hoje. Então tá beleza. Gabriel Divan, chame as dicas culturais. E vamos para aquele momento, né, que como diz a nossa querida amiga Ana Paula Salviati, né, os caras têm uma pizzaria patrocinando eles, né, pô, que coisa interessante. Pois é. Artesão, pizzas artesanais, pizza para você assar em casa, pizza boa, não é para ficar passeando
enquanto vai esfriando pela cidade. Lembre-se disso, o artesão tem muito mais do que pizzas, tem pizza doce, tem tortas, tem café, tem empanadas, tem um monte de delícias para você que está em Porto Alegre, região metropolitana ou Criciúma. E aí, se você disser assim, eu escutei o triunvirato mágico lá, escutei o tridente mágico no Vira-Casacas da semana, você não paga a teleentrega. Quem paga é Ana Paula Salviati. Ela vai mandar um Pix e ela vai custear isso aí para você. Né? Porque a Ayn Rand já falou, né? Não tem almoço grátis. Né? Não foi ela, mas ela fala essas coisas também. Mas enfim, vamos de dica cultural então. Felipe Abal, o que nós temos essa semana aí? E vale tudo, sempre nas nossas dicas vale jogo, vale filme, vale livro, vale peça de teatro, vale exposição de arte, vale qualquer coisa. Cara, eu terminei de ver a série do Eternauta, tá? E quem ouviu agora o último RT comentado de sexta-feira, tá ligado já que eu deixei ali uma partezinha a respeito do Eternauta. Pois bem, gente, a série é muito legal, né? Falei lá, tem o Darín, tá bem demais, os efeitos são bons, a história é boa, tudo maravilhoso. Mas eu queria reforçar, assistam o Eternauta, avaliem o Eternauta lá no IMDb, no Rotten Tomatoes, né? Os latinos têm que se ajudar, porque é muito bacana mesmo, e tem o quadrinho também que é muito legal, tá bom? E assim, ó, se você não ouviu, né, tem uma história muito, não é legal, né, mas é uma história muito interessante a respeito do escritor do Eternauta, que é o Osterheld, que o cara, ele foi montoneiro, ele foi preso junto com as 4 filhas durante a ditadura militar argentina. 2 das filhas estavam grávidas quando foram presas, né? Então agora até tá rolando o movimento lá das avós da Praça de Maio e tudo mais, talvez em busca desses netos ou netas do Osterheld que, né, podem estar por aí ainda. Então, assim, ó, tem uma história profunda por trás, tem questão política muito importante por trás. É todo, né, o Eternauta acaba virando um símbolo muito forte na Argentina. Então, assim, ó, se faz favor, né, tem todo aquele negócio, seriadinha dos Estados Unidos, bibibi, bobobó, todo mundo dá a bola. Esse aqui é muito massa, é argentino, tá na Netflix se você quiser ver por lá, né, se você é dessas pessoas que tem aquela assinaturazinha e tal. Se não, tem nos outros meios também. Então, assim, ó, tanto o quadrinho, tenham o quadrinho, quanto a série, assistam a série O Eternauta. É literalmente mais fácil imaginar o fim do mundo do que uma produção argentina sem Ricardo Darín. É o que eu tenho a dizer. Mas ele é um homem especial. Não, esse daí, né? Esse daí não tem conversa, né? Mas, Felipe, ele vai ser o papá de nós outros, como Pedro Pascal é o daddy da galera? É isso que eu quero saber. Eu falei no RT, cara. Eu acho Darín superior a Pedro Pascal. Minha opinião. Mas, cara, mas é que o Pedro Pascal, ele é dos nossos também. Ele trabalha lá, né? Ele assalta lá, né? E vem fazer campanha aqui pro comunismo, pro gaysismo, né? pra tudo isso. Isso é verdade. Dois grandes caras, né? Mas, enfim, eu vou dar de dica cultural um filme que eu não tinha visto porque me apavoraram em relação a ele. Me disseram assim, meu Deus, é a coisa mais grotesca do mundo. Meu Deus do céu, é o negócio mais pavoroso. Meu Deus do céu, se afaste desse filme se você quer ser feliz. E aí eu fiquei com medo, eu disse, não, pelo amor de Deus, né? Aí esses tempos a Fernanda disse assim pra mim, tu já viu aquele filme? Aí eu disse, não, né, não vi, porque eu vou morrer. Se eu assistir, eu vou morrer. E ela disse, não, é tenebroso, mas é muito bonito, é muito bem filmado, é muito bom. E eu disse, então tá, né? Então eu vou assistir. E aí eu assisti A Garota da Agulha, né? Cara, muito bom mesmo. Puta filme artístico, né? Filmaço, grotesco. Porque eu gosto de true crime, não sei o que. Tá, então tu vai ver o true do crime aqui, meu, porque é uma história verídica. Eu não vou dar maiores detalhes, né? Além daqueles que você vê na sinopse, mas, cara... o cara que diz assim, filme europeu é muito complicado, é muito burocrático, ele é muito isso, muito aquilo. Tá, então vai ver Thunderbolts versus Capcom 8, tá? Não me enche meu saco, tá? Agora, tu quer ver um filme europeu reto, direto, bacana, né?
assim, é de uma precisão. Ai, mas filme branco e preto é filme pretensioso. Então tá, cara, então beleza, cara, você tem um monte de filme aí pra você assistir, né, não precisa encher o saco. Agora, sério, filme bom, filme tenso, filme duro, filme falado, é polonês, né? Dinamarquês, cara, seguinte, velho, muito, muito, muito bacana, e depois você vai atrás para olhar, né, a respeito da história, porque é uma história real, né, e, Felipe, o mundo é um lugar horrível. Ainda mais o mundo da Garota da Agulha, assim, né, cara? Esse ali, olha, é pesado. Mas é muito bem feito. Filmaço, assim, ó, não há por que ter medo. Dos que concorreram ao Oscar, esse aqui é daqueles filmes, assim, você acabou de ver uma peça de cinema. É o chamado cinema. Né? Chama o velhinho. Isso é cinema. Né? Assim como chamam como é que é a Renata Sorrah nos Estados Unidos, chamam de, como é que Confused Math Lady, tal, porque tem aquele troço do Fibonacci e tal. Tem gente que chama o Scorsese, né? O velhinho aquele do absoluto cinema, né? Pode botar, bota o velhinho, porque esse é. Cara, Panã, o que nós temos aí de dica da semana? Cara, eu queria só recomendar a nova temporada de Love, Death and Robots. Não é boa igual as outras, mas é bacana. É uma das minhas séries preferidas, cara. Uma das coisas... Eu gosto desse negócio de histórias curtas, os caras vão lá e fazem uma animação legal, e tem uma coisa, e tem de todos os gêneros possíveis. Só o primeiro episódio, que é um show do Red Hot Chili Peppers, que eu não curti, porque... não sei... Cara, é uma banda que nunca bateu. Sabe aquele negócio? Não funciona. Califórnia, assim, já tem Dead Kennedys, cara. Tá bom. Já tem Queens of the Stone Age. Cara, não gosto. Nunca gostei, cara. É incrível. Mas, assim, é isso. É uma dica simples. Eu acho que eu tô num momento que eu tô relendo muita coisa, então... E também tô numa coisa de... lendo quase tudo em inglês também, cara. Tem que arrumar umas coisas em português pra ler. Fica parecendo cada vez mais pedante. Mas tô relendo uns negócios, tudo daqueles Zero Books, né, cara? Aquela editora é a melhor coisa que existe, né? Publicou o Realismo Capitalista e publicou todas as outras coisas de esquerda do mundo. E finalmente eu consegui uma cópia daquele famigerado livro Esse Negócio de Não Violência Vai Acabar Te Matando. A história de como as armas foram... como pretos armados resolveram a questão dos direitos civis. E é interessantíssimo isso, né? Porque tem uma perspectiva dos caras da época e como esse papo de que todo mundo era pacifista não era, e como a opinião pública odiava o Martin Luther King e tudo mais, né? É interessante ver isso, né? E é curiosíssimo, né, cara? Eu adoro pensar nisso, para além das questões brasileiras, assim, porque o Martin Luther King foi uma figura que virou uma espécie de consenso, vamos dizer assim, por um tempo, mas que era amplamente odiado, né? por falar coisas, sei lá, bicho, é aquele esquema que eu estava discutindo hoje em dia. Tem momentos em que quando você fala coisas básicas, assim, simples, né? Todos os seres humanos foram criados diante de Deus, novamente aí, religião, né? Isso é um princípio básico da cristandade. Os caras têm que ficar fazendo adendo na Bíblia para justificar a escravidão baseada em raça. Então você fala isso e isso é odiado. Então esse livro é uma bomba, cara. Alguma editora brasileira tinha que traduzir, porque ele é assim, ele é necessário e ele é um soco na cara. É isso. Essas são as dicas culturais. Um pouco de droga, um pouco de salada. Bom, cara, Panã. Coisa gostosinha, episódio do trio. Leve, tranquilo. Sobre como o mundo é tipo BioShock, só que sem aquelas armas legal. Foda. Muito bom. Obrigado, Carapanã, por ter dado um pulo aí, meu amiguinho. Obrigado por ter tirado um tempo. Sempre disponível. Sempre alerta. Manual do Escoteiro Mirim. Divan, vamos pros salves? Vamos pros vivas. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Muito bem, Gabriel Divan. Encerrado o episódio, o Carapanã foi embora porque ele tinha outras coisas para fazer. Ficamos nós aqui para dar salves, para dar carinho para os nossos ouvintes. Na verdade, o Carapanã saiu correndo e entrou na cabine telefônica. Aí não foi mais visto desde então. É uma coisa muito incrível, né?
Mas vamos lá, tem salve do que hoje aí, Filipe? Que vivas nós temos hoje? Eu tenho 2 vivas aqui, tá? O primeiro deles é muito especial porque a Jennifer May, ela mandou já faz uns dias um pedido, mas tu vê o que é uma pessoa que pensa no futuro. Ela mandou já faz uns dias e disse assim, ó, mandem um salve pro doutor em ciência política Gregório no programa que vai sair no dia 27, esse aqui. É aniversário dele que é simplesmente o amor da minha vida, meu parceiro de ouvir Vira-Casacas, e aposto que ele vai amar a surpresa. Então, doutor Gregório, feliz aniversário, a Jennifer te ama. Olha aí, doutor Gregório, rapaz. Ô, doutor Gregório, parece aqueles nomes de político que se lançam assim, meio na aventura, né? Assim, doutor Gregório, né? Mas tá aí. Mas é o amor da vida de Jennifer. Cara, tá louco, meu. Tá louco. Vira-Casacas é isso, né, cara? Distribuindo carinho, né? É isso aí, eu fico muito feliz com esses salves. E o Thiago Araújo, né, cara, o nosso episódio lá com o Fabrício Pontinho do Papa rendeu pra caramba, assim, o pessoal gostou demais do episódio. E o Thiago Araújo falou, adoro episódios com recapitulação histórica, é muito bom, parabéns, vocês são foda. Manda um salve para minha esposa Anne e filhos Samuca e Rafa, pois ficaram chateados que da última vez mandei apenas para os dogs Lua e Sol. Porra, cara. Então, está corrigido. Assim, ó, a gente já viu o caso de pessoa que esquece o amado, a amada, o boy, né? Agora, pessoa que esquece a amada e os filhos também, né, meu? Pelo amor de Deus. Ainda bem que agora não. Agora mandou bem. Está corrigido, então. Eu só tinha esses 2 salvezinhos aqui, Gabriel Divan, anotados. Então nós temos aqui, né, aquele viva, aquele salve geral para todo mundo que nos acompanha, para todo mundo que curte, comenta, que vai lá, né? A gente tem muito comentário, né, no Spotify, mas em outras plataformas também. Então, faça crescer o nosso podcast e mande perguntas. Você tem aí vários canais, né? O Blue Sky, o Instagram, o YouTube, o Spotify, as outras plataformas de streaming que permitem comentáriozinhos, o viracasacaspodcast@gmail.com. Estamos aí para mandar viva, salve, para abençoar casamentos, para mandar axé, para não deixar você esquecer da esposa, né? E tudo que podemos fazer para dar uma força aí. Perfeito, agora sim, né? Até porque nós somos, né? O quê? Homens normais. Homens inocentes. Isso aí. The Last of Us! Porra. Gostou da temporada ou não? Vou dizer que não. É que o Eternauta engoliu, né? Porra, muito bom, né, cara? Pra mim, sim. Teve gente comentando do Eternauta e dizendo, não acredito que vocês gostaram. Eu digo, porra, eu gostei pra caralho, assim, sabe? Porra, não sei como não. Demais. Bom, vamos lá. Vamos. Tchau, galera!